Olá! Hoje vamos falar sobre esta cidade maravilhosa desse país, que é São Paulo. Tá chegando o aniversário da cidade e, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre o início desta mega cidade. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! São Paulo é a capital do estado de São Paulo também e tem 12 milhões de habitantes, sendo a mais populosa do Brasil. A cidade de São Paulo é vista como uma cidade global devido à dinâmica da sua economia, sistema de comunicação e transporte. E como toda grande metrópole, São Paulo está cheia de problema também. Quem nasce em São Paulo é paulistano. São Paulo é tão grande que está dividida em subprefeituras, distritos e bairros. São Paulo é tão grande que faz limite com outros 21 municípios. A área total da cidade é de 1.521.000 km². Tem um clima subtropical e está no mesmo fuso horário de Brasília. Seu IDH é 0,73 e seu PIB per capita é de 58.691,90. E quando foi fundada São Paulo? Em 25 de janeiro de 1554. Mas para a gente entender como é que surge então a cidade de São Paulo, a gente tem que voltar lá para o período colonial. No início da nossa colonização, o Brasil não era tão interessante assim para Portugal, porque eles não encontraram ouro logo de cara. Então, Portugal passou bastante tempo só explorando o pau-brasil e tal. Depois é que ele vai pegar essas terras aqui e dividir em capitanias hereditárias. E a capitania de São Vicente foi uma das duas únicas que prosperou, que conseguiu então plantar açúcar, fazer um engenho, aquela coisa toda. Mas temos um problema. Para quem mora em São Paulo, sabe que da cidade de São Paulo, que está no Planalto, até o litoral, tem uma serra. E hoje, em 1 hora de carro, você desce e sobe a serra tranquilamente, quando não tem trânsito. Mas vamos lembrar que naquela época não tem nada disso. Não tem carro, não tem rodovia aberta, não tem nada. É mata fechada. Então, subir a serra do litoral para o Planalto era muito difícil. Os colonos portugueses não tinham a mínima noção de como fazer isso. Eles vão conseguir passar do Planalto, que na época eles chamavam de muralha, porque era como se fosse uma muralha natural que eles não conseguiam ultrapassar, para poder adentrar um pouco mais o território, é que eles vão começar a utilizar os próprios caminhos que os indígenas faziam para conseguir subir a serra. Quando eles finalmente encontram o caminho, guiados então por indígenas, é que eles vão conseguir subir a serra. E isso já vai ser praticamente na metade do século XVI. São Vicente vai ser criada por Martim Afonso de Souza em 1532 e foi a partir daí que eles tentaram subir a serra. Mas vai ser só a companhia dos jesuítas que vai conseguir fazer isso e vai chegar na região onde hoje é o centro velho da cidade de São Paulo, a região onde fica ali o pátio do colégio e a Praça da Sé. Aquela pequena região ali, vai ser ali onde vai ser fundada a primeira São Paulo. Dentre os jesuítas que vieram estão, claro, o famosíssimo Padre José Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. Ali onde hoje é o pátio do colégio, eles vão construir uma missão, que era o que os jesuítas vinham fazer aqui nas Américas, tá? Para poder, então, salvar a alma dos indígenas e catequizar esses indígenas. Essa era a missão
dos jesuítas, que é o que muita gente pergunta, mas o que os jesuítas vieram fazer aqui? Eles vieram catequizar. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha acabado de sair da Contra-Reforma, tinha acabado de fazer uma mudança interna, ela tinha perdido muitos seguidores para as religiões protestantes que haviam surgido na Europa um tempo atrás, e a Companhia dos Jesuítas tinha essa missão de ir para esses novos lugares, considerados novos para os europeus, tá bom? Para os europeus, não para as pessoas que viviam nessas regiões, vamos deixar isso bem claro. E eles tinham então que levar a religião católica para os habitantes desses lugares, para os europeus novos. Então os jesuítas, eles vão para tudo quanto é lugar do mundo. Eles vêm para a América, mas eles também vão para a África, eles vão para a Ásia, eles vão para a Oceania, eles vão para um monte de lugar. Eu super recomendo para quem vai visitar São Paulo, ou mesmo para quem mora em São Paulo e nas regiões ali próximas, que vão visitar o Museu do Pátio do Colégio, Museu Anchieta. Ele é baratinho de entrar e lá dentro, ele é pequeno, mas ele vai contar como que foi construída a primeira vila de São Paulo, que era uma vila, gente, isso aqui era minúsculo, São Paulo era tipo um ovinho, tá? E aí tem, o mais legal ali é uma maquete da vila antiga de São Paulo, onde mostra que a vila era realmente um ovinho, cara. Era ali a região da Praça da Sé, ali o Pátio do Colégio, a ladeira Porto Geral, que dá para a Rua 25 de Março, que é a maior rua comercial que você tem em São Paulo, ela era uma saída da cidade. Ela era tipo um barranco. Quem conhece a ladeira Porto Geral, ela é uma descidona, né? E ela era isso, ela era uma saidona. A vila ficava em cima. E eles construíam paliçadas, né? Então, como se fosse uma muralha ali de madeira em volta da vila. Por quê? Apesar dos jesuítas estarem ali para catequizar os indígenas, obviamente nem todos os indígenas aceitavam ser catequizados. Porque a gente tem que entender que, como diz aquele velho ditado, né? De boas intenções. Não vou terminar a frase. Então a gente tem que entender que para a mentalidade europeia, cristã, jesuítica, os jesuítas estavam fazendo algo bom, estavam salvando esses nativos, esses indígenas da paganice, né, de ir para o inferno e tal. Mas isso era a visão deles. Para eles, eles estavam ensinando o que era a cultura de verdade, o que era a cultura europeia. Então nisso a gente já tem um preconceito imenso contra a fé desses indígenas, contra a cultura desses indígenas e contra a linguagem desses indígenas, que quando eram catequizados, eram obrigados a aprender o português de Portugal. Então, muitos povos indígenas que moravam ali ao redor da antiga vila de São Paulo, eles não vão aceitar. Então existia sim conflito, existia sim momentos de tensão, de invasão, em que os indígenas não aceitavam a presença ali dos jesuítas na vila de São Paulo. Claro, né, gente? Os jesuítas foram lá e pegaram as terras para eles sem perguntar se podia. Né? Sem perguntar se era de alguém. Pois é, era dos indígenas, né? Mas, como todo europeu que chegou na América na época, sempre achava que tudo era livre, era deles e eles podiam fazer o que eles bem queriam. Isso não muda com os jesuítas em relação a São Paulo. E por isso é muito legal ir no museu para ver esta maquete. Porque você consegue ver os povos que viviam perto, você consegue ver onde que ficava a vila de São Paulo e a gente começa a perceber que ela era um negocinho minúsculo e ela vai crescer, de uma forma assustadoramente absurda. Mas não vai ser de um dia para o outro, vai demorar. Durante os primeiros séculos de colonização de Portugal no território brasileiro, São Paulo era pobre. São Paulo era uma vila pequena, extremamente pobre. As pessoas viviam ali em casas de pau a pique, não tinha cama, as pessoas dormiam em rede, andavam descalças, não tinham escravos africanos, porque, gente, comprar pessoas escravizadas africanas era caríssimo.
Então só pessoas muito ricas conseguiam ter escravizados africanos. Os moradores de São Paulo não conseguiam. No máximo, eles conseguiam apresar indígenas. Quando eu falo apresar, é porque a gente não fala caçar humano, né, gente? Caçar gente é meio estranho. Então, se falava apresar. Então, eu vou lá atrás daquela pessoa indígena e apresava aquela pessoa. Tanto homens quanto as mulheres. Aliás, está cheio de história. Quem mora em São Paulo, que tem ascendência indígena, falou, não, porque a minha avó foi laçada para casar com o fulano, com o ciclano. Isso era uma prática comum. Infelizmente. E extremamente violenta, obviamente. Não preciso nem falar, né? Imagina que você capturar uma pessoa que vive lá na sua terra e forçar a casar com você e ter seus filhos. Bem problemático, não é mesmo? E aí vocês me perguntam, então como é que São Paulo se torna rica? São Paulo vai começar a fazer as bandeiras. A partir do século XVII, São Paulo começa a organizar as bandeiras. O que é isso? Bandeiras eram expedições. As bandeiras tinham 2 objetivos. Primeiro, o apresamento de indígenas. Sim, os bandeirantes, eles iam muitas vezes guiados por um indígena que eles já haviam escravizado. Eles iam guiados e eles iam encontrando outras missões jesuíticas, porque nesse momento já São Paulo já não é mais uma missão jesuítica, já é uma vila de próprio, de fato. Os jesuítas já não mandam muita coisa ali, não. E eles começam, os bandeirantes, então, que eram os colonos que vieram para São Paulo, eles começam a sair de São Paulo, da vila de São Paulo, e adentrar o território para apresar indígenas e transformá-los em escravos. Porque, afinal de contas, não era tão lucrativo quanto vender escravizados africanos, mas era dinheiro. E vender escravos indígenas, ou seja, vender pessoas escravizadas indígenas, era extremamente lucrativo para esses bandeirantes que não tinham nada. Então, essa visão que a gente tem dos bandeirantes usando bota, usando armadura de ferro e camisa toda chiquete, gente, isso é uma mentira deslavada. Eles não eram assim, eles davam de calça pula-breja, aquela calça curta, eles andavam descalços, tudo surrado, fedido. Imagina, naquela época que não tinha nem desodorante, pelo amor, devia ser difícil. Então, vocês imaginem que essa era a missão das bandeiras, era encontrar e apresar indígenas para torná-los escravizados. Muitas vezes os bandeirantes também eram contratados para destruir comunidades quilombolas, para reescravizar os africanos que haviam fugido da escravidão. Pois é, eles eram muitas vezes mercenários. Mas eu disse que tinham 2 objetivos, né? O segundo objetivo era encontrar ouro, porque desde sempre houve aquele mito de que se encontraria o tal do Eldorado, a cidade de ouro, que o ouro estava aí, que só precisava procurar, que você ia achar. Era essa ideia de enriquecimento fácil que as pessoas têm até hoje, né? Por isso que cai muito golpe, toma cuidado. Mas que já se tinha naquela época. Então eles saem à torta direita e enquanto eles estão lá procurando para apresar os indígenas, eles também vão lá procurar ouro e vão acabar encontrando na região onde hoje é Minas Gerais. Ah, mas então quer dizer que os bandeirantes ficaram ricos? Sim e não. Eles enriqueceram num ponto que muitos desses bandeirantes que são famosos em São Paulo, inclusive está cheio de escola, rodovia e blá blá blá, em homenagem a essas pessoas, o que é bem crítico, isso é bastante polêmico, existem muitas manifestações que são contra essas homenagens, exatamente porque eram pessoas que matavam e escravizaram muita gente, certo? E por isso é bem complicado manter essas homenagens. Existe toda uma discussão de vai manter, não vai manter, se não mantiver, o que vai fazer? Então, assim, ainda está sendo discutido isso socialmente, e isso é importante que a gente discuta essas coisas. Mas o que acontece com esses bandeirantes, esses paulistas, certo? Esses paulistanos, na verdade.
eles enriquecem um pouco, eles acumulam dinheiro, acumulam capital. E mais pra frente, lá no final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai ter o início do ciclo do café dentro do Brasil, né? E aí, o Brasil ainda é colônia, quando se começa a plantar café aqui no Brasil, o café não é uma planta brasileira, é uma planta que vem de outro lugar. E aí, ela se dá super bem aqui nessa região sudeste, especialmente aqui na região de São Paulo. E aí, como é que vai se plantar café? É com o dinheiro das famílias dos antigos bandeirantes. São essas famílias que vão agora sim, com o plantio de café, enriquecer muito. E aí sim, a gente vê uma nova classe social surgindo na Vila de São Paulo, que vai crescer e se tornar uma cidade. Ela vai só crescer e se modernizar de verdade com o ciclo do café. O café que vai ser começado a ser plantado ali na região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e depois vai expandir todo para o Oeste Paulista. E aí, nessa expansão para o Oeste Paulista, né, o café vai se dar super bem com a Terra Roxa do estado de São Paulo, que daí agora já não é só cidade, é estado. Mas por que isso influencia tanto a cidade de São Paulo? Porque muitas famílias que vão adquirir territórios em outros lugares dos estados e mesmo aqui na região da cidade de São Paulo, eles vão enriquecer muito, vai ser muito, tá? Eles tinham o capital inicial para poder dar início à produção de café, que é demorada, porque o pé de café demora anos e anos para dar a primeira safra, mas eles vão enriquecer. E a partir do momento em que essas famílias enriquecem, elas começam então a investir na modernização da cidade de São Paulo. Então vai ser no século XIX mesmo, a partir da metade do século XIX, é que São Paulo então começa a se modernizar, aonde vai começar a crescer de tamanho, a ter rua asfaltada, a ter iluminação pública, a ter grandes casarões dos famosos barões de café. Então é neste momento que São Paulo cresce. É onde começa a ter as primeiras ferrovias, é onde a Estação da Luz é construída pela São Paulo Railway Company, que é uma empresa inglesa, e é por isso a Estação da Luz tem toda essa infraestrutura e arquitetura inglesa, certo? Porque nesse momento de 1850, né, metade do 19, o Brasil já é independente, tá? E eu posso falar da independência depois, deixa para um outro vídeo. Mas São Paulo então cresce e se moderniza graças ao café. Então olha que interessante, é o dinheiro sujo lá dos bandeirantes, esse dinheiro em cima de contratações mercenárias e escravização de povos indígenas que vai financiar o café. E cara, são as mesmas famílias, tá? É só você olhar os sobrenomes dos mais bambambam de São Paulo que você vai achar são sempre os mesmos. Você vai começar a buscar a história da família, você vai achar. Então é importante a gente saber quem são essas pessoas, porque essas pessoas estavam no poder lá atrás e elas se mantêm no poder hoje. Vai ser exatamente no final do século XIX em que começam a vir para São Paulo os primeiros imigrantes. E também a gente tem a abolição da escravidão em 1888. Então tudo isso vai ajudar a formar a cidade que temos hoje. Então muitos ex-escravizados vão morar no bairro Liberdade. Exatamente tem esse nome por causa disso, porque ali era um reduto, era um lugar de moradia de ex-escravizados. Tanto que existe até uma igreja de um santo negro, ela tá bem escondidinha ali, você desce da estação ali da Liberdade e ela tá lá escondidinha, mas ela tá lá, você pode visitar se você tiver interesse e tempo para isso. Agora, depois, quando começa a vir os imigrantes, vem bastante italiano, vem bastante espanhol, português, e depois, mais pra frente, no início do século XX, vem os asiáticos, né? E aí vem os japoneses, muitos deles que vão morar no bairro Liberdade, e acabou influenciando bastante a história do bairro, né? A fixação de muitos japoneses ali. Vem árabes, vem libaneses. Gente, São Paulo, hoje, é uma mistura de povos de tudo quanto é lugar do mundo. E isso é muito interessante. Ela tem a sua história específica, que vem lá de trás, que eu acabei de contar pra vocês.
mas São Paulo tem uma mistureba de povos e eu acho que isso talvez seja uma das maiores riquezas da nossa cidade, exatamente essa mistura toda de culturas. E se a gente aprender a respeitar e a valorizar todas essas influências culturais, nossa, gente, isso aqui vai ser paraíso. Agora, é mega importante que se diga que, mesmo tendo toda essa mistura de culturas, tudo, existe sim intolerância, existe sim preconceito, que no nosso país é histórico e São Paulo não foge à regra, tá? Existe preconceitos de classe, gente que tem preconceito em relação à pobreza, a moradores de rua, que não entendem a situação ali, né? E muitas vezes não procuram entender, muito menos ajudar. Mas São Paulo é uma cidade imensa, então ela tem imensos problemas também. Problemas com chuvas, problemas de alagamento, problemas sociais, problemas de pobreza, problemas de preconceito, problemas. Mas a gente também tem uma grande riqueza cultural, um povo que é extremamente trabalhador, extremamente esforçado, mas que tem que aprender a lidar com as suas questões, como todos os povos, certo? Ao redor do mundo. Isso não é diferença. Agora, uma das coisas mais positivas e que eu mais gosto de São Paulo é exatamente toda essa mistura cultural que formou uma das melhores culinárias desse país e desse mundo. Vamos combinar? Aqui em São Paulo você pode comer comida de tudo quanto é lugar do mundo, você acha, em qualquer horário, funcionando. Então isso é muito interessante, muito legal. Você consegue frequentar diferentes culturas dentro de uma única cidade. Isso é uma riqueza imensa. Então, parabéns São Paulo por mais um aniversário e que você continue crescendo, melhorando e se tornando uma cidade cada vez mais acolhedora, mais tolerante e mais respeitosa. Esse é o meu desejo para esse próximo aniversário de São Paulo. Gostaram? Então curte o vídeo, se inscreve no canal que vem mais coisa por aí. Beijo e tchau!